Olá! Hoje nós vamos trabalhar língua portuguesa. Então, para começar a nossa aula, nós vamos ouvir um poema. Sim, o poema lá na página 11, que está todo o texto ali, nós vamos ouvir o áudio dele. Muito Anel do bonitinho. barbante. Começou a brincadeira, com anel e com barbante. Alegria verdadeira, fez-se círculo num instante, e uma roda se formou. Brincadeira empolgante, o brincar já provocou a mais pura alegria que o povo abraçou. Um anel tacou a Maria, Clara, Igor ou João, Pedro, Sônia ou Sofia, use a sua intuição. E adivinhe no instante, o anel tem em qual mão que segura este barbante? Que bonitinho, né? Então, aqui está sendo lido este poema por uma criança. E você aí, será que você vai conseguir ler esse texto? Este poema? Se você não conseguir, não tem problema. O papai e a mamãe podem ler para vocês quantas vezes for preciso para que vocês entendam esse poema ou essa brincadeira. Um poema que pode ser transformado em brincadeira? Sim. Se já brincaram naquela outra brincadeira onde a gente pode ter um anelzinho ou uma pedrinha e vai passando de mão em mão? É parecido, só que esta brincadeira é feita em círculo com um barbante. Esse barbante precisa ser fechado, precisa ser feito um nozinho para que ele não se abra. E aí, então, dentro, antes de fazer o nozinho, antes de fechar esse círculo com o barbante, coloca-se um anel. E aí vai passando este anel de mão em mão com as pessoas que estão brincando dentro desse círculo. Que legal, né? Um poema que pode ser transformado em brincadeira. Bem legal, bem divertido e bem bonito. Então, como a professora estava falando, quem não conseguir ler o poema, algumas palavrinhas precisa tentar conseguir ler. Precisa se esforçar bastante para isso, tá? Prof, eu ainda não estou conseguindo ler. Não consegui encontrar nenhuma palavrinha. Então, sabe o que você vai fazer? Você vai tentar ver as letras que aparecem. Aí a mamãe vai dizer: agora você vai encontrar a letra A. Aí você procura a letra A. Agora você vai procurar a letra E. E assim a mamãe vai pedindo para você e você vai sem dizer que não para a mamãe, porque isso é um estudo, porque você precisa aprender. E quem já consegue, vai lendo algumas palavrinhas, tentando entender. Aí lê mais um pedacinho. E com a ajuda aí dos pais, eu tenho certeza que vocês vão conseguir, tá bom? Mas não deixe de tentar ler principalmente as letrinhas que tem. Quem não consegue ler ainda as palavrinhas, tá certo? Este poema é o início da nossa aula de hoje, ok? Nós vamos trabalhar com esse poema, com rimas, que a professora já começou a explicar para vocês, com versos e com estrofes, certo? O que é uma rima mesmo? São aquelas palavrinhas que terminam com um som igual ou parecido, certo? Por exemplo, mão, João, certo? Lembra que a professora deu vários exemplos? Essas são as rimas. Vamos trabalhar nos exercícios da aula de hoje. O que é uma estrofe? Então, quando nós pegamos esse poema para dar uma olhadinha, o que é uma estrofe? A estrofe no poema são os bloquinhos, as palavras que ficam todas juntas num bloquinho. Aqui nós temos uma estrofe, outra, outra, outra e outra. Ela sempre está separadinha. Tem aqui um espaço entre elas para separar as estrofes, ok? Agora, o que é um verso? E agora, o que será que é um verso? Então, a gente viu o que é uma rima, o que é uma estrofe, que a prof está só relembrando rapidamente, a gente vai fazendo as atividades e a prof explica um pouquinho mais. Mas agora, o que é um verso? Ainda olhando no poema, o verso é cada linha que tem neste poema.
Poxa, então esse poema tem vários versos? Isso mesmo, esse poema tem vários versos. Que aqui na página 12, nós vamos agora começar a trabalhar, ok? Na primeira e na segunda pergunta, na número 2 e na número 3, porque o número 1 era o poema, certo? Número 2 fala assim: o texto trata de uma brincadeira? O que vocês acham? Que a professora conversou com vocês até agora? Esse texto, esse poema, pode ou não virar brincadeira? Pode, né? Muito bem. Aí você pode colocar do lado sim ou não. Vocês viram que não tem espaço para resposta? Mas se você quiser colocar uma palavrinha curtinha, como por exemplo, sim, pode colocar, tá bom? Número 3. Você já brincou de anel no barbante? Se você não brincou, o que você acha de preparar essa brincadeira aí com quem está na sua casa? Acredito que vai ser bem divertido. Se você preparar essa brincadeira, depois você conta para a professora como foi, tá bom? Se você já brincou, coloca sim do ladinho. Se nunca brincou, coloca não, tá bom? Número 4. Agora na número 4 tem uma linha. E nessa linha você vai responder com a ajuda do papai e da mamãe qual é a resposta, tá bom? De acordo com o poema, quais são os objetos que são necessários para brincar do que nós estávamos falando? O que precisa para brincar com esse poema? Precisa de barbante e de anel. É o que fala lá no poema. Anel no barbante. Então, precisa do barbante e precisa do anel. São as duas palavrinhas que vocês vão escrever na número 4, tá bom? Número 5, você vai marcar a resposta correta, se é sim ou se é não. Você vai pintar o quadradinho certo ou marca um X. Lembra que tem uns que dizia para a professora, dá para colocar só um confere? Pode sim, mas tem que ser na resposta certa, tá bom? A brincadeira anel no barbante é realizada em roda? O que a professora já falou? Será que é? Se vocês acham que sim, pinta o quadradinho sim, ou marca o X no sim. Se você acha que não, mas a brincadeira é certa, pensa um pouquinho, tá bom? Número 6. Agora nós vamos ler novamente lá no poema qual é a estrofe, qual é o bloquinho, qual é o pedacinho que confirma a resposta. Que esta brincadeira é sim realizada em círculo. Tem lá um pedacinho que diz: fez-se um círculo num instante e uma roda se formou. Brincadeira empolgante. É esta estrofe que confirma a resposta da número 5, tá bom? Tem que copiar toda a estrofe, todo aquele bloquinho do poema, tá bom? Número 7. Quantas estrofes tem nesse poema? Se a professora falou que cada bloquinho, que cada pedacinho é uma estrofe, nós temos que ir lá no poema e contar quantos bloquinhos tem este poema, certo? Vocês contam aí e marcam naquela linha quantos são, tá bom? Coloca ou número ou o nome desse número, certo? Pode colocar com letras também, o nome do número. Número 7, que a prof acabou de explicar. Agora, número 8. E agora, quantos versos que tem? O que é verso mesmo? Verso é cada linha do poema. Isso! São muitos versos, muitos versos. Precisamos contar se é 12, que as opções é 12, 16 e 5. Será que é 12? Será que é 5 linhas? Acho que 5 não é, não. Acho que é mais que isso. Será que é 16? Então, você vai ter que ir lá e contar, e daí vir aqui, vira a página e marca qual é a resposta correta.
Novamente, pode colorir o quadradinho, marca o X ou confere, tá bom? Número 9. Agora vamos pensar um pouquinho. O anel tá com a Maria? O anel tá em qual mão? Tem uma estrofezinha que fala mais ou menos assim. Por que tá colocando só esses dois versos aí? Porque nós vamos conversar agora sobre a palavrinha tá. Porque lá no poema traz a palavrinha tá. Sim, essas duas letrinhas juntas aqui, ó. E aí, então, a pergunta para que a gente pense um pouquinho é: se no lugar de tá estivesse escrito está, o que mudaria? Você acha que mudaria alguma coisa? Então pense um pouquinho. Será que ia mudar lá no poema se tivesse em lugar de tá, está? Se quiser voltar no poema, ler de novo, você pode ler. Em vez de tá, você lê está. Será que vai mudar muita coisa? Muita coisa não vai mudar, porque tá e está quer dizer a mesma coisa. Mas muitas vezes no poema as palavras são simplificadas para combinar melhor, para ter mais rima e para ficar mais bonitinho. Poemas são assim, muitas vezes escritos de formas diferentes, tá bom? Então, não vai mudar muito, mas a palavra correta seria está. No poema não está errado ter o tá. Compreenderam? Tá corretíssimo lá no poema, para combinar melhor, para ficar uma escrita perfeitinha de poema mesmo. Mas se nós fôssemos escrever uma frase, certamente nós colocaríamos está, tá bom? Que não mudaria muita coisa, que o significado é o mesmo, tá bom? Como terminamos aqui, só refletindo nessa última questão que a professora estava explicando, terminamos a página 12. E vamos agora para a página 13, que vamos trabalhar um pouquinho com rima. Número 10 fala de estrofe e logo em seguida sobre rimas. A número 10 fala assim: a terceira estrofe. Quais palavras rimam? Estrofe e rima. Logo mais que esse videozinho já está ficando um pouco longo, a prof vai falar sobre essas questões, tá bom?